São nossos convidados esta noite Filipe Lobo Dávila, do CDS, Rui Tavares, do LIVRE. Boa noite aos dois, obrigado por terem vindo. Começamos pela análise às eleições do Brasil, reeleição de Dilma Rousseff. Filipe Lobo Dávila, que Brasil é que sai destas eleições? Um país profundamente dividido, como alguém dizia hoje? Bom, do meu ponto de vista, eu acho que sai um Brasil reforçado por umas eleições absolutamente extraordinárias para quem gosta de política e para quem gosta do Brasil, como é o meu caso. De facto, numas eleições em que o universo eleitoral são mais de 140 milhões de eleitores e em que há uma divisão tão grande do ponto de vista político, também ela própria uma divisão ideológica com um conjunto de propostas muito concretas apresentadas pelos dois candidatos, eu acho que sai um Brasil reforçado, espero que saia um Brasil reforçado. É evidente que um Brasil que precisa de se unir agora no dia seguinte às eleições e para isso julgo que essa será uma das grandes tarefas da Presidente Dilma, mas parece-me que de facto sai um Brasil dividido, mas que rapidamente se tem que unir num conjunto de desafios que tem pela frente. Nós tivemos aqui um fenómeno. Dilma Rousseff esteve várias vezes em desvantagem, recuperou praticamente na última semana. O que é que pesou mais aqui? A forte máquina de campanha e de propaganda do PT ou o facto de Aécio Neves nunca se ter, de facto, apresentado como uma alternativa verdadeiramente credível? Bom, eu acho que foram um conjunto de fatores, desde logo um conjunto de ideias concretas, muito marcadamente ideológicas que tinham sido apresentadas, quer pela Presidente Dilma, quer, por outro lado, pelo candidato que se apresentava. Por outro lado, houve uma divisão também territorial bastante significativa e que eu acho que também teve um impacto muito relevante. O facto de o candidato ter perdido no seu local da sua origem e, portanto, também ter sido um fator relevante, mas eu diria que no fim deste processo aquilo que há de facto uma máquina por parte do PT que esteve no terreno e que conseguiu, do ponto de vista daquilo que é essencial, passar um conjunto de mensagens para os seus eleitorados tradicionais, mas eu julgo que, do ponto de vista prático, aquilo que, de facto, no fim do dia surgiu tem a ver com uma divisão profunda que existiu no Brasil e que terá que ser superada naturalmente. Esperava-se um casamento mais perfeito, podemos dizer assim, entre Aécio Neves e Marina Silva no que diz respeito aos programas eleitorais e ao apoio concreto de Marina Silva relativamente a Aécio, ou eles nunca conseguiram uma dinâmica verdadeiramente vitoriosa para ultrapassar Dilma Rousseff? Bom, nós estamos a falar de uma presidente que se candidata a uma reeleição. Bem sei que no Brasil isso aconteceu apenas por duas vezes, no passado, com o presidente Fernando Henrique Cardoso e com o presidente Lula. Em todo caso, a verdade é que havia já um percurso... Curiosamente, um PSDB e um PT. Um percurso de grande conhecimento por parte da própria Presidente e eu diria que um maior desconhecimento quanto àquilo que, em termos do candidato da oposição, poderia surgir. Sendo certo que a coligação existente também foi uma coligação que eu diria quase mais com o interesse eleitoral do que propriamente uma coligação muito sólida desse ponto de vista, embora o resultado que foi conseguido seja um resultado também absolutamente extraordinário para quem é, no fundo, um challenger a alguém que exerce o cargo de Presidente. Rui Tavares, há também uma campanha muito hábil de Dilma Rousseff que cola algumas ideias a Aécio Neves. Uma delas, aquela que ficou mais presente, é que no caso de vitória de Aécio, o Brasil perderia boa parte dos apoios sociais conquistados nos últimos anos. Há também este tipo de campanha que dá os seus frutos nestas eleições? Não é só preciso que Dilma faça esse tipo de campanha. Uma parte da base de apoio de Aécio é muito revanchista contra esse tipo de apoios sociais, nomeadamente o Bolsa Família, chegando às vezes a um determinado nível quase ofensivo ou insultuoso, que se notava muito nas redes sociais, não da campanha, mas de muitos apoiantes de Aécio Neves,
de São Paulo em relação ao Nordeste, apresentando o Nordeste e o Norte do Brasil como regiões dependentes, não é? Relembrando, de certa forma, um tipo de debates que se fazem, ou de falsos debates que se fazem na Europa. E a comparação faz sentido porque num país tão grande e tão complexo, uma maioria é sempre uma coleção de vários segmentos, de várias minorias. O que acontece é que a maioria do PT, portanto, já era do presidente Lula e agora da presidente Dilma, agora no segundo mandato, é mais homogénea. E é convencida por um discurso que é mais constante. A ideia é que o Brasil mudou, e de facto mudou, isto cola com a realidade, milhões saíram da miséria extrema, muitos outros milhões tiveram acesso ao ensino superior, os filhos das criadas, dos choferes, de toda aquela classe baixa que dava digamos, um reservatório de trabalho barato à classe média e alta, alguma dessa revanchista que eu falava, já não vão fazer os mesmos trabalhos dos pais, estão a fazer cursos superiores, estão a estudar no estrangeiro e, portanto, esta mensagem cola com a realidade. Daí que o slogan de Dilma fosse muda mais. Ou seja, ainda assim é um país com profundas desigualdades sociais, onde fica a ideia que Dilma não conseguiu cumprir de facto aquela grande promessa que era o combate à corrupção. Houve esta questão relativamente ao Mundial que provocou grande desconforto. Sim. Dilma herda de facto um país que lhe lança sérios avisos de que ela tem de facto de mudar a política e cumprir efetivamente as promessas que fez ao longo dos anos. O Brasil é um país que nas últimas décadas se tem saído muito bem de desafios enormes. Em primeiro lugar, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, a estabilização da economia, o controle da inflação. Em segundo lugar, com Lula, os aspectos de que já falámos, de uma autêntica revolução social no país. Dilma Rousseff tem sido uma boa administradora do país, mas neste momento, se pretender ficar na história como ficaram os seus 2 antecessores, tem também que lidar com um dos grandes problemas do Brasil e conseguir dominá-lo, como foi no passado. E essa é indubitavelmente a corrupção. Muito difícil, porque não é só preciso mudar o Brasil, é preciso mudar o PT. Tudo o que ouvimos acerca de corrupção no PT tem um fundo de verdade. Não é uma invenção da imprensa de direita. O PT é um partido que, em determinados aspectos, perdeu a sua bússola ética e moral. Nos seus escalões intermédios, por exemplo, quando falávamos de campanha, de máquina de campanha, já não é de hoje. É do mensalão, é também de outros momentos. E agora o famoso petrolão. E o famoso petrolão. Mas que, bem, ainda está para saber se, de facto, qual é a implicação das esferas mais altas, portanto, da administração, do Palácio do Planalto e do Congresso nesse chamado petrolão. Esse discurso, o discurso anticorrupção, foi uma parte da base de Aécio. O que eu gostaria de dizer é que Aécio Neves e o PSDB tiveram que fazer um discurso muito mais compósito e contraditório para ter uma parte da classe média que quer melhores serviços públicos, mais democracia, que era, por exemplo, a que tinha votado em Marina. E, por outro lado, outra parte da sua base mais à direita, não havia candidatos de direita, mas nos partidos das bases aliadas, depois existem partidos de direita que exigem privatizações e que existem um regresso a determinadas políticas de Fernando Henrique Cardoso para tapar a cabeça, destapava os pés. E, portanto, não conseguia satisfazer as suas várias bases eleitorais em simultâneo da maneira tão simples e completa quanto o PT conseguiria satisfazer. Filipe Lobo Dávila, relativamente às relações Portugal-Brasil, esta vitória de Dilma é mais vantajosa do que uma mudança com Aécio? Ou nestas questões da diplomacia e das relações bilaterais não poderia haver assim grandes mudanças nas relações entre os dois países? Para lhe responder diretamente, acho que no que diz respeito à diplomacia, estamos a falar de uma diplomacia entre Estados e não entre partidos, e julgo sinceramente que nestas matérias de relações entre Estados, e ainda por cima numa relação entre Brasil e Portugal, onde temos tantos portugueses a viver no Brasil e tantos brasileiros também a viver em Portugal. A verdade é que... Curiosamente, boa parte dos que vivem em Portugal votaram a Aécio. Pelo menos são esses. Mas a verdade é que eu acho muito sinceramente que isto não tem a ver propriamente com partidos, ou tem a ver no limite com personalidades, tem a ver com a amizade entre os povos, e eu acho que isso nunca estaria posto em causa, independentemente do candidato que fosse eleito. Agora, há aqui uma coisa que o Rui disse que eu, até nesta matéria, julgo que estamos relativamente de acordo. Há, de facto, uma conjugação de fatores que levaram a votar a Aécio, e eu diria que esse fator que o Rui identificou é um deles, sem dúvida nenhuma, a matéria do combate à corrupção. Todo um conjunto de escândalos têm vindo a surgir ao longo dos últimos anos, muito ligados ao PT, mas há também todo um outro conjunto de fatores que são muito importantes. Desde logo um conjunto de assimetrias que ainda persistem no Brasil,
assimetrias sociais, mas também relacionadas até com o próprio território. Eu confesso-vos que estive a olhar para um conjunto de dados e acho que, de facto, há muitos desafios em matéria de educação. Nós temos mais de 13 milhões de brasileiros que não têm qualquer tipo de escolaridade. Nós temos também no Brasil cerca de 90% das estradas que não estão pavimentadas. Nós temos cerca de 30% de falta de saneamento básico no Brasil. E, portanto, há todo um conjunto de desafios que a Presidente Dilma tem pela frente, desde logo estes que aqui dei a título de exemplo, e que julgo que relacionados também com um maior desejo de uma economia diferente, de uma economia mais amiga do investimento, mais amiga da criação de emprego, julgo que tudo isso acabou por contribuir para que a Aécio tivesse um resultado que provavelmente, se calhar, ele só até há muito pouco tempo não teria nunca sequer suposto. Qual é o primeiro sinal que os brasileiros esperam de Dilma Rousseff no geral? Eu creio que tem a ver com a reforma do sistema político e com esta ideia de fazer um plebiscito à reforma do sistema político. Portanto, o Congresso brasileiro é muito complexo. Apesar de ter sido decalcado dos Estados Unidos, não tem nada a ver. Nos Estados Unidos temos dois partidos. No mais Brasil, fragmentado ficou. No Brasil, 29. 28. Exato, 28. Um Senado também muito complicado, onde a direita domina normalmente e, portanto, o Palácio do Planalto tem dificuldades em fazer passar as leis que pretende. Um processo de negociação E, portanto, há muitos destes partidos que são partidos de legenda, ou seja, partidos praticamente falsos, servem para fazer ataques ferozes aos adversários, às vezes servem, quer dizer, são partidos que vivem só da subvenção do Estado, não têm real embasamento social, e esse é um grande problema. Vamos ver se o PT, o PSDB e os reais partidos, mesmo partidos pequenos e que valem, o PV, o Partido Verde, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade e muitos outros que são partidos que tiveram candidatos com bons programas, se conseguirem entender para, de certa forma, sanear as ligações entre o sistema político e a corrupção que graça na administração, nesse caso, eu creio que o primeiro sinal de Dilma seria avançar para esse plebiscito, e os primeiros sinais de se vai dar resultado ou não é basicamente vermos como é que a Rede Globo e a revista Veja reagem. Se eles disserem, como têm dito ultimamente... Dois bons barómetros, de facto. Dois bons barómetros, porque o PT tem, de facto, alguns problemas morais e éticos graves, como eu disse aqui há pouco, mas também não é verdade que, como a revista Veja e a Globo, que são potentados no Brasil, declaram quase semanalmente, o PT não está a instituir uma ditadura no Brasil, o PT não quer amordaçar o jornalismo no Brasil, e vamos ver como é que reagem ao plebiscito para a reforma do sistema político. Se disserem: vem aí a ditadora Dilma, quer acabar com a democracia no Brasil. Ou seja, se quiserem insistir num tipo de demonização que seguiram até agora e que falhou nestas eleições, quer dizer que dificilmente o Brasil será unido. Se toda a gente no Brasil concordar que há um saneamento a fazer entre sistema político, negócios e administração e que para isso precisam de, digamos, alguma coesão nacional e de opinião, aí, nesse caso, eu acho que a Presidente Dilma pode sair com um mandato histórico, portanto, também precisa que a deixem ter um mandato histórico. Vamos à questão da saúde da banca, que tanto nos preocupa, principalmente desde o caso BES. Temos o BCP a chumbar nos testes de stress, ainda que no cenário mais extremo, e ainda que o banco tenha dito hoje que, com as regras atuais, com os dados atuais, isto não se verificaria. O Governo garante que não será necessária uma intervenção pública na instituição. Nós já ouvimos isto. E estes sinais de tranquilidade nem sempre acabam bem. O caso BES é um bom exemplo. É um bom exemplo, já ouvimos isso de facto, como já ouvimos o contrário. Nós já assistimos, é um bom exemplo nessa perspectiva. Já ouvimos também o contrário, já assistimos a todo um conjunto de avaliações. 15 dias antes da Goldman Sachs rebentar, também tinha uma avaliação pelas agências de rating AAA. Já assistimos também, no caso que citou, no caso do BES, o BES a superar todo o tipo de avaliações que eram apresentadas, estas mesmo, e, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que estas avaliações têm o valor que têm, acho que não as devemos sobrevalorizar nem subvalorizar.
mas a verdade é que é preciso também perceber as indicações que temos. E as indicações que temos, de facto, e foram hoje, de acordo com declarações que também tive a oportunidade de ouvir, por parte do Presidente do Milénio, estamos a falar de um banco que conseguiu fazer um aumento de capital recorrendo a... De mais de 2 mil milhões, já devolveu boa parte desse aumento? Recorrendo à própria estrutura acionista do banco. Estamos a falar de um banco que tem vindo ao longo do último ano e meio, 2 anos, a seguir um processo de reestruturação bastante intenso e forte, muitas vezes com dificuldades, que são as dificuldades associadas a estes processos de reestruturação e, portanto, em bom rigor, eu tenho esperança, e não posso deixar de dizer, que este seja um processo substancialmente diferente e acredito sinceramente que ainda que não exista, neste caso, nenhuma garantia de que a supervisão não tenha falhado também no caso do BCP, porque todos estes testes são feitos com base nos dados que são reportados e que supostamente existem, coisa que não acontecia no BES. E é exatamente aquilo que lhe dizia, quer dizer, nós assistimos a avaliações relativamente ao BES em que davam o BES também a passar todo o tipo de testes de stress e, portanto, e sabemos hoje aquilo que aconteceu e por que razão aconteceu. Portanto, eu acho que são situações substancialmente diferentes. Acredito sinceramente que o banco tem estado numa trajetória... Aliás, o próprio presidente do Banco Milénio, BCP, o disse, de afastamento até da própria interferência que o Estado, em determinada altura, assumiu na direção do banco e, por isso, eu sinceramente quero acreditar que, neste caso concreto, nós teremos aqui um caso de sucesso. Houve todo um conjunto de medidas que foram já introduzidas ao longo do ano 2014 e, portanto, estamos a falar aqui também de um desfazamento temporal entre aquilo que é a avaliação que é feita e a situação atual do banco. Rui Tavares, nós temos esta questão muito curiosa e que não tem graça nenhuma, é que cada vez que surgem sinais de tranquilidade relativamente à banca, nós ficamos preocupados. Claro. Este é um caso, ou todos os dados que existem são, de facto, substancialmente diferentes do que conhecemos relativamente ao BES e, de facto, o banco estará numa situação muito saudável, porque, na verdade, estes testes foram feitos com dados relativos a dezembro de 2013 e já vão vários meses de 2014. Eu acho que ter esperança e querer acreditar não é uma estratégia, não é uma estratégia governativa. E acho que o governo tem-se deixado estar numa estratégia de se fiar na solidez de bancos que nitidamente estão mal supervisionados e que, mesmo quando a supervisão começa a mostrar as suas garras, continuam, no caso do BES, isso foi claríssimo, a agir de uma forma que no mínimo seria de uma gestão muito descuidada, se não negligenciável, se não até danosa. E isto, evidentemente, é muito grave e pagam os justos pelos pecadores, no sentido em que pagam os cidadãos pelos pecados dos bancos e pagam, provavelmente, os bancos que não têm tantos pecados pelos que têm mais, porque já ninguém consegue exatamente confiar. Mas temos aqui casos concretos. O banco já devolveu 1.850 milhões do dinheiro que tinha servido para o aumento de capital. Portanto, isto é um sinal de solidez da instituição. Falta pagar apenas... O que eu acho extraordinário, e para ser justo, não estamos a falar especificamente do BCP, nem especificamente de Portugal. Estes testes de stress apanharam nas suas malhas bancos alemães. Já há muito tempo que dizíamos... 9 dos 15 bancos suíços, aliás, italianos, chumbaram nestes testes. Bancos italianos, alguns já muito conhecidos como digamos, useiros e vezeiros de problemas, como o Banco Monte dei Paschi, mas na Alemanha, onde já há muito tempo se desconfiava que aqueles bancos regionais, os Landesbank, na verdade, eram gigantes com pés de barro, confirma-se que eram gigantes com pés de barro. E confirma-se também que algo que andámos a dizer durante os últimos anos, que muita gente andou a sofrer para salvar a banca alemã, é verdade, e pior ainda, não resultou, porque a banca alemã não está numa situação tão sólida. Mas temos também o contrário, temos o BPI e a Caixa Geral de Depósitos a passar claramente nestes testes, mesmo no cenário mais extremo. O que é evidentemente excelente, mas eu gostaria de dizer qualquer coisa em relação a esta não estratégia do governo. É uma não estratégia governativa, mas é uma estratégia política, apesar de tudo. Há aqui, nitidamente, nos últimos tempos, uma espécie de escolha deliberada, creio que por parte do Sr. Primeiro-Ministro, provavelmente no CDS há quem esteja a ficar muito nervoso com essa estratégia, de dizer nós somos o governo que não interferiu, que deixou andar. É uma estratégia de alto risco, é uma estratégia de túnel da morte, quer dizer, no BES e na PT. E não creio que cole bem com os portugueses, porque as pessoas veem destruição de valor, nomeadamente na PT,
que não é um banco, ou seja, não é uma empresa onde as pessoas dissessem ou sequer desejassem que o deixa andar fosse uma resposta governativa e veem a destruição de valor que está a ocorrer, mas mesmo no caso dos bancos, quer dizer, a ideia de que o governo possa estar a dizer nós não tocamos nisto para mostrar que há uma diferença em relação ao caso Mas que interferência é que teria sido feita nestes dois casos? Quer do BES, quer da PT, substancialmente diferentes. No BES, claramente, houve um deixa-andar que está agora a ser investigado no Parlamento e que não é de hoje, não é de ontem, quer dizer, os sinais acumulavam-se, houve tentativas de supervisão mais severa por parte do Banco de Portugal que foram desobedecidas por parte do BES e, portanto, temos ali, de facto, um problema muito bicudo e que, ainda por cima, arrastou uma empresa sólida e com uma estratégia importante para Portugal. E, portanto, que ainda pouco tempo antes tinha sido pública, tinha tido Golden Share do Estado, portanto era uma estratégia que de certa forma era das poucas legitimada nacionalmente de que havia ali uma estratégia de inovação, de crescimento para o mercado lusófono, etc. Foi destruída como efeito colateral do BES. E um governo ou um primeiro-ministro que diz que não quer saber das eleições, de forma muito sintomática e reveladora, acaba por se agarrar a uma espécie digamos, de caricatura de uma espécie de neoliberalismo, aqui no sentido de não se meter no mercado, que acaba por ser um desrespeito à própria função governativa. Quer dizer, um governo que não agisse perante uma catástrofe meteorológica, na saúde, no ensino, bem, também é verdade que no ensino e na justiça também não age, mas e uma no mercado, não era um governo. O CDS está nervoso com este deixa-andar aqui assinalado pelo Rui Tavares. Não há nervosismo nenhum e não faz sentido, do meu ponto de vista, a crítica que se pretende fazer ao governo de, por um lado, não fazer, mas ao mesmo tempo de fazer. E eu explico. Quando se procura misturar a situação do BES com a situação do BCP, é preciso termos todos a noção que não foi este governo que fez praticamente um processo de nacionalização do BCP, como aconteceu no governo anterior, praticamente nomeando e passando toda aquela que era a gestão do banco público para um banco privado para resolver um problema do BCP. Isso, de facto, este governo não fez. Não fez e ainda bem que não o fez. Isto vem do passado e está-se a resolver hoje os problemas que vêm do passado e desse passado. Ainda bem que não fez uma nacionalização mal feita. No caso do BES, quando se compara com o caso do BES, mas há nacionalizações bem feitas. Quando se compara com o BES, não deixa de ser curioso, porque aquilo que eu ouço é exatamente o contrário daquilo que o Rui diz, que é o governo ser acusado de, neste caso concreto, ter participado num processo de decisão que levou, aliás, um processo de decisão que não tem paralelo na União Europeia e que levou, inclusivamente, a um processo de resolução bancário que não tinha experiência na União Europeia e que foi a solução que se encontrou para resolver um problema gravíssimo de praticamente pré-falência do BES. E, portanto, não é possível nós dizermos que o Governo, num caso, criticá-lo por ter atuado e não devia ter feito, ou porventura o deveria ter feito de outra maneira, e no outro caso, no caso do BCP, vi dizer, bom, aqui devíamos ter tido uma atitude e uma ação do Governo mais forte, quando na prática aquilo que o Governo está a fazer e fez foi não ter o mesmo papel de interferência que outros governos no passado, há bem pouco tempo, o fizeram. E, portanto, eu, muito sinceramente, aí não estou de acordo com o Rui, mas é natural que não estejamos também, porque há, de facto, diferenças substanciais. Tavares, a réplica rápida a esta questão. Eu acho que o Governo entrou num processo de resolução sem resolução, com uma estratégia que, em relação ao BES, morreu bem antes de chegar à praia, não é? Quer dizer, morreu quase que antes do tiro de partida e que levou logo uma mudança de administração, com escolhas políticas, algumas das quais hoje, por exemplo, encontramos um dossiê no público acerca da própria forma como membros do governo detinham ações do Banco Espírito Santo, e isso é, do meu ponto de vista, um tipo de prevenção que para o futuro deve ser feita. Quer dizer, os ministros não devem poder estar nem sob suspeita, nem em posição de ter de julgar acerca de um banco. A questão é que eles têm que ter contas bancárias em algum banco e provavelmente até terão em todos. Não eram só contas bancárias, eram ações também e eram investimentos no banco. No caso concreto, o ministro até era deputado na anterior legislatura e, como o Rui sabe,
Não há um registro de interesses, há um registro de interesses por vários. E há um escrutínio público relativamente a essas matérias. Não, claro que há um escrutínio público em relação a essas intenções. O que eu quero dizer é que, tal como ainda há pouco falávamos acerca do Brasil, há relações dentro da banca, entre banca e sistema político, que têm que ser saneadas para que tudo fique muito mais claro e que podem implicar, por exemplo, o reforço de regras que já temos. Deve, de facto, existir um sistema separador entre a função pública e a resolução de bancos, até não só para que os ministros não estejam sob suspeita, mas, acima de tudo, para que ninguém tenha que julgar em condições de saber se vou perder dinheiro ou não vou perder dinheiro, dependendo de salvar, como diz a legislação europeia, depósitos até 100 mil euros, ou ter salvo, como se salvou, depósitos aos dados da OCDE, eu creio que... Independentemente, deixe-me dizer, da bondade ou da maldade da decisão. Mas, de facto, acaba por ser para um governo que se pretende apresentar como, digamos, distinto de governos anteriores e completamente isento de qualquer tipo de interferência político-empresarial, como no passado houve, e sabemos que houve, parece-me que isto está mais próximo de algo para consumo eleitoral do que de uma realidade. Uma tréplica muito rápida. Uma tréplica muito rápida, apenas para dizer. O Rui diz que, no caso concreto do BES, houve um processo de resolução sem resolução. Eu aquilo que digo é que, no caso do BCP, aquilo que se quis fazer, exatamente, aquilo que se fez no BCP em determinado momento foi, do outro governo, foi um processo de nacionalização sem nacionalização. Exatamente porque já se sabia aquilo que tinha acontecido no processo de nacionalização do BPN. Portanto, isto tem de facto toda uma história que não tem a ver apenas só com o BES ou com o BCP, mas tem a ver com o sistema bancário português. Nos últimos anos, e vamos falar disso a propósito do relatório da OCDE, houve muita ação, quer dizer, sobre o mercado de trabalho, desregulação do mercado de trabalho, sobre uma série de aspectos da vida dos portugueses e da vida dos europeus também já agora. O que é facto é que, passados estes anos todos, ainda não se conseguiu resolver o nó górdico da banca. Vamos à questão das previsões da OCDE para este ano e para o próximo, menos otimistas do que as do Governo, porque terá havido uma avaliação excessivamente otimista do Executivo em relação ao contexto internacional. Este é o grande risco também do Orçamento do Estado para 2015, sendo que foi feito, enfim, com algumas perspectivas que podem ser demasiado otimistas relativamente à realidade concreta que se vai verificar. Bom, o que se pode verificar? Eu diria que há até um alinhamento bastante próximo entre aquilo que são as previsões da OCDE e as previsões do Governo. Estamos a falar de uma diferença de crescimento de 0,8% para 1% em 2014 e de 1,3% da OCDE para 1,5% do Governo em 2015. E, portanto, de facto, aquilo que resulta, mais do que a diferença, diria eu, é uma perspectiva de crescimento para Portugal. E isso é, do meu ponto de vista, um dos aspectos mais importantes, até porque nós não nos podemos esquecer dos 3, 4 anos que passámos, do período de resgate, do período da Troika, e de facto hoje não estamos a discutir uma recessão, estamos a discutir se o crescimento é de 0,8% ou de 1%, ou se vai ser de 1,3% ou de 1,5%. Estamos a discutir, por exemplo, que o déficit já não será de 2,7%, mais provável terá que ser de 2,9% ou até superior. Mas, em todo caso, abaixo dos 3%, que é uma barreira absolutamente decisiva em matéria de procedimentos de déficit excessivo. E, portanto, eu diria que, tal como, aliás, a Sra. Ministra das Finanças o disse hoje, que mesmo este diferencial pode não vir a ser estatisticamente relevante. Em todo caso, aquilo que eu gostava de sublinhar, até porque me parece que é, do nosso ponto de vista, o mais importante, é que o relatório da OCDE, que como relatório que é, mais uma vez lhe digo, eu acho que nós não devemos valorizar em excessivo, e, portanto, não devemos sobrevalorizar nem subvalorizar. O Governo já disse, por exemplo, relativamente à questão do IVA, não vai respeitar porque não vai fazer mais de uma forma Eu considero fiscal. que é uma análise importante, é uma análise relevante. São apresentadas um conjunto de recomendações, posso lhe dizer, a título pessoal, algumas delas com as quais concordo, outras com as quais não concordo de todo. Falou numa delas, que tem a ver com isenção de algumas matérias, do ponto de vista de abolir algumas isenções fiscais, por exemplo, em matéria de IVA, e até de reduzir e acabar taxa intermédia de 13%, com as taxas e reduzir intermédias. o número de produtos que estão nos 6%. E eu tenho que lhe dizer, perante essas recomendações com as quais não concordo, fiquei muito satisfeito com a resposta que ouvimos da Sra. Ministra das Finanças, dizer que, desse ponto de vista, não havia intenção do Governo de mexer, mas, por outro lado, há também um conjunto de matérias que são relevantes, e eu acho que, no essencial, este relatório demonstra que Portugal fez
progressos notáveis nos últimos anos, e a expressão é do relatório, não é minha, portanto, fez progressos notáveis nos últimos anos. É verdade que identifica ainda um conjunto de grandes desafios que Portugal tem pela frente. Nós temos perfeita noção, e julgo que temos todos noção dos desafios que temos pela frente em matéria por falar em desafios, tem aqui um dado que me parece importante: o crescimento das exportações é o dado mais positivo, o que significa que, apesar de todas as dificuldades e até da falta de apoios do Governo... Tem uma previsão de 5,4. As empresas souberam modernizar-se, souberam inovar e procurar novos mercados. Este é um dado extremamente positivo, até por isso. É um dado extremamente positivo e muito do ajustamento que foi feito em primeira linha pelas empresas, e muitos dos resultados que nós estamos a ter se devem também às empresas portuguesas, e não tenho a mínima dúvida quanto a isso. Sem prejuízo da análise genérica que faz destes dados, tem aqui um dado que me parece extremamente importante e provavelmente será também muito caro ao Rui Tavares, que é o alerta relativamente aos eventuais malefícios do aumento do salário mínimo, aquela velha questão de que reduz a criação de empregos e até pode provocar perdas significativas de postos de trabalho. Há uma coisa muito interessante na maneira como são recebidos este tipo de relatórios. Quer dizer, os soundbites que a gente ouve são um instantâneo do relatório. Depois há quem vá ao sumário executivo e tem mais 2 ou 3 fotografias. E só lendo o relatório todo é que temos o filme completo. E o filme completo deste relatório é que, como sabemos, os portugueses fizeram sacrifícios enormes, foram-nos impostas políticas bastante brutais, e o resultado é relativamente pífio. Um aumento nas exportações que está a decrescer agora, uma diminuição do déficit, mesmo assim agora revista em alta, uma dívida pública que vai continuar a aumentar e no próximo ano ainda vai aumentar e talvez no outro ano começa a decrescer, e a partir daí, para responder diretamente a essa pergunta, há dois tipos de atitude possível. Ou dizer, devíamos ter-nos esforçado mais ainda, devemos reforçar a dose para tentar duplicar estes resultados, e daí o tipo de atitude que diz não podemos aumentar o salário mínimo, ou uma atitude que diz nós não podemos continuar neste rumo, temos que inverter o rumo. E aí eu socorro-me de algumas coisas que o próprio relatório tem. O relatório, provavelmente com uma visão precisamente mais instantânea, mais de curto prazo, diz que o Governo tem que investir mais em investigação e desenvolvimento. Nós sabemos o que é que tem acontecido em investigação e desenvolvimento nos últimos anos. Diz que deve combater a pobreza infantil. Combate à pobreza infantil. Nós sabemos que ela tem aumentado. Fala de que é preciso definição dos critérios combater as desigualdades, e nós sabemos como o país tem estado mais desigual nos últimos anos. Vamos fixar, por exemplo, na questão da investigação e desenvolvimento. Muita gente viu este início de ano escolar com o Nuno Crato. O que muita gente não tem acompanhado é o que está a acontecer no ensino superior, onde 50 mil investigadores estão neste momento numa situação de grande incerteza, onde vemos, por exemplo, as bolsas de pós-doutoramento a diminuírem brutalmente. Neste momento, só 1 em cada 10 dos candidatos a bolsas de pós-doutoramento consegue bolsa, os outros 9 provavelmente pensam em emigrar, e isto significa que aquilo que a OCDE diz que o Governo devia estar a fazer, é em grande medida o que o Governo está a desfazer nos últimos tempos. Portanto, eu não sei se a OCDE tem acompanhado esse lado da moeda como deveria ter acompanhado. Creio que queria uma réplica relativamente ao que estava a dizer o Rui Tavares. Não, porque há pouco eu próprio estava a dizer que este relatório defende o aumento do RSI, do Rendimento Social de Inserção, ainda que vá de encontro àquilo que é a proposta do Governo para este Orçamento do Estado, para o teto máximo relativamente à acumulação dos apoios sociais. Sim. O relatório da OCDE fala, de facto, na necessidade de se rever o teto máximo em termos das prestações sociais, até em termos familiares, identificando essa matéria do ponto de vista específico como uma das matérias a ser revista, matéria que o Governo, aliás, até também já disse que era necessário fazer, e depois faz um conjunto de propostas em matéria de rendimento social de inserção, dizendo que devem ser revistos, no fundo, os critérios da atribuição do RSI. E aqui, deixe-me dizer-lhe, de facto, nós podemos concordar com muitas das matérias que vêm no relatório. Aliás, a matéria do salário mínimo nacional, que vai ser, pela primeira vez, aumentado, estando congelado desde 2010, agora em 2015, portanto vai ser aumentado agora em 2015, está congelado desde 2010, isso é, do nosso ponto de vista, um sinal de que é diferente, de facto, governar
com Troika e sem Troika, e isso é importante que os portugueses percebam, até porque há de facto aqui um sinal de esperança que é importante e que eu acho que este relatório... Gostava que ouvissem esta declaração de David Cameron. A Comissão Europeia ameaça multar o Reino Unido se não forem pagos dentro do prazo os mais de 2 mil milhões de euros de contribuição extraordinária. Num discurso duríssimo no Parlamento Britânico, David Cameron voltou hoje a dizer que não paga a quantia exigida e que a União Europeia tem de mudar para não se afastar cada vez mais das populações. And I've been very clear, we're not paying 2 billion euros on the 1st of December, and we're not paying, let me finish, we're not paying a sum anything like that. That is very clear. And we reject this scale of payment. We'll be challenging this in every way possible. We want to check on the way the statistics were arrived at, the methodology that was used. We will crawl through this in exhaustive detail. The European Union has to change. It has to regain trust. And that starts by understanding and respecting the fact that these payments and adjustments are about the hard-earned taxes of its citizens. Rui Tavares, um minuto para comentar estas declarações de David Cameron. Onde é que está a solidariedade europeia? Estas despesas são despesas que são decididas pelos Estados-membros num sentido de solidariedade, não só solidariedade no sentido, digamos, próprio e profundo do termo, mas eles são solidários nas despesas em que decidem incorrer. E às vezes o Reino Unido ganha, outras vezes ganham outros países, mas na verdade, quando chega à altura de pagar pelas despesas da União Europeia e a União Europeia começa agora a ter déficits que antes não tinha, os Estados-membros têm de ser solidários também. Porque todos os Estados-membros, e o Reino Unido acima de tudo, ganham muito com a União Europeia. O Reino Unido ganha muitíssimo com o mercado único. A City de Londres ganha muitíssimo com as transações financeiras dentro da União Europeia e, portanto, evidentemente, se todos os Estados se puserem numa posição de nós não queremos dar, só queremos receber, acaba-se a União Europeia. Este é um caminho de grande risco político, mas juridicamente ele é muito claro. Vai até o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidirá e aí os Estados devem pagar, evidentemente, se assim for considerado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Muito rapidamente, eu concordo com aquilo que o Rui acabou de dizer, apenas sublinhar esta matéria, quer dizer, do ponto de vista procedimental, é perfeitamente normal que, diria eu, que estas matérias possam ser tratadas de outra forma que não com esta visibilidade. Por outro lado, como é evidente, quer dizer, se acreditamos todos num projeto como a União Europeia, é evidente que temos todos que dar o nosso próprio contributo para que ela possa existir todos os dias. É como aos casamentos, para o bem e para o mal, na saúde e na doença. Exatamente. Muito bem. Filipe Lobo Dávila, Rui Tavares, boa noite aos dois. Obrigado por terem estado presentes neste grande jornal.